Oi, gente! Tudo bem com vocês? Bom, pra quem não me conhece, eu sou a Ingrid, bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um assunto que muitos me pediram no vlog de Cancún, que são os gastos da viagem. Vamos lá! Bom, primeiro, quando se fala de viagem, assim, eu sou uma pessoa que gosta muito de pesquisar. Eu sou muito econômica, eu sempre gosto de entrar em vários sites e ver o lugar mais barato pra não passar perrengue. Então eu vou anotando tudo numa planilhinha, tipo o orçamento de tudo que eu vou achando, pra no final, às vezes, quando você vai ver, você conseguiu economizar 1.000, 2.000 reais uma viagem, porque você pesquisou melhor. Então vamos lá, o primeiro gasto que você vai ter pra Cancún é passagem. E isso vai ser muito relativo, assim, porque depende muito da época do ano que você vai viajar. Então, por exemplo, alta temporada, né? Natal, Ano Novo, a Spring Break, né? Em março, geralmente em março, Spring Break é considerado uma alta temporada. Então, os valores acabam sendo mais altos nessa época. O que vocês podem fazer? Pesquisar já com antecedência, se você já tem a data de viagem. Ou, de preferência, se você puder viajar fora da temporada, com certeza às vezes vai cair pela metade aí a sua passagem. No nosso caso, a gente viaja com milhas aéreas. Então a gente acumula o ano inteiro para conseguir viajar e não ter esse gasto com a passagem. Então acaba valendo muito a pena. Mas se você não viaja com milhas, a dica é essa: tentar viajar fora da temporada. Ou se você tiver que viajar na temporada, que é o meu caso, né? Nossa viagem foi agora Natal, Ano Novo, porque eu só tenho as férias escolares, porque eu sou professora. Então, pesquisa com antecedência, compre com antecedência, até porque você pode parcelar e diluir isso no seu orçamento e às vezes você consegue achar promoções para sua data. E outro gasto alto, assim, relativamente alto que você vai ter na viagem é a hospedagem. E a hospedagem, assim, ela é muito relativa, né? Que, por exemplo, na nossa viagem, a gente, para quem assistiu os nossos vlogs de viagem, vocês viram que a gente dividiu a hospedagem, o nosso período, em duas hospedagens. A gente pegou primeiro uma hospedagem no centro de Cancún, que foi o Hotel Ibis, que foi a opção, assim, mais econômica que a gente achou, com café da manhã. A gente pagou, se eu não me engano, em torno de 200 reais a diária. Não, foi menos até. Foi uns 170 reais. Não chegou a 200 reais a diária. Porque a nossa viagem foi de 10 dias. Então a gente dividiu 5 dias num hotel econômico pra gente poder fazer os passeios. Porque os passeios você fica o dia inteiro fora. Então a gente achou que no nosso caso não valeria a pena pagar a diária de resort nesse período. E aí a segunda parte da viagem, aí sim a gente optou por ficar num resort 5 estrelas, que foi o Resort Paradisos, que a gente pagou em torno de 2.000 reais a diária, assim, numa época de Natal e Ano Novo. Eu cheguei a pesquisar o mesmo quarto que a gente ficou numa época sem ser alta temporada, pesquisei pra setembro e tinha diárias a partir de 800 reais. Então, assim, vocês podem ver que é uma diferença, assim, de, muito mais do que a metade, né? Então, por isso que eu falei, a época vai definir o seu orçamento. Você pode ir pra Cancún, tipo assim, gastando 5.000 reais, você pode ir gastando 15.000 reais, dependendo da época. Bom, um outro ponto também que é caro, mas que é indispensável na viagem são os passeios, né? Então a gente optou por fazer os principais que a gente queria, a gente não conseguiu fazer todos pelo orçamento, né? Dólar alto, alta temporada, enfim. Mas a gente optou pelos que a gente tinha mais curiosidade, que era ir no Chichen Itza, Isla Mujeres, Tulum e Xcaret. A gente não fez Cozumel, a gente não fez outros que a gente queria fazer, a gente optou por esses. Valeu muito a pena, a gente amou todos os passeios, vocês podem conferir lá no nosso vlog de Cancún, os passeios, estão todos filmados, bonitinhos, já dá saudade. E então a gente já comprou os passeios aqui do Brasil, porque a gente conseguiu já parcelar esse valor. E dependendo de onde você fecha, você consegue parcelar em até 10 vezes. Então isso ajuda muito, né? Esses 4 passeios que a gente fez, mais o transfer do aeroporto, ficou em torno de 900 dólares, eu e o Danilo junto, tá? Então, é um gasto considerável. Se você vai comprar lá na hora, pode ser que você tenha algum desconto, mas você vai ter que pagar à vista, né? Então, a gente optou por parcelar e comprar antes. E a gente pagou um preço, assim, que a gente, comparando lá na hora, foi o mesmo preço do que você comprar na hora e você parcelou, pagou em real.
Bom, um outro valor para vocês levarem em consideração é o gasto com alimentação, caso o seu hotel não seja all-inclusive. O nosso era all-inclusive, o segundo período da viagem. O primeiro, que a gente tava no Ibis, não era all-inclusive, a gente tinha só o café da manhã. Mas os passeios que a gente fez tinha almoço incluso. Então a gente não teve esse gasto. Agora, se de repente você não vai fazer os passeios ou você não vai ficar no all-inclusive depois, eu consideraria um valor por pessoa de, $50 por dia de alimentação. Se você vai considerar almoço, café da manhã, jantar, enfim, pra ter uma sobra. Pode ser que sobre, pode ser que não, depende muito, assim, do seu estilo. Mas, em geral, não achei caro a alimentação lá, os dias que a gente teve que comer alguma coisa, assim, fora. A gente fazia meio estilo americano, assim, que nem teve um dia que a gente teve que jantar no Ibis. Então, a gente desceu no Walmartzinho que tinha lá no nosso hotel. E a gente comprou alguma coisinha e comeu no quarto. Também tem a 7-Eleven, eu lembro que a gente chegou a pedir pizza e era um valor, assim, muito em conta, assim, menos de $5, sabe? Então, valeu a pena, assim. Bom, agora eu vou falar de um gasto, assim, polêmico, tá? Que é a questão de táxi, de Uber, Cabify, enfim. Uber não tem em Cancún, tá? Então, quando a gente foi fazer passeio, teve dia que a gente não tinha transfer do hotel. A gente tinha que se locomover até um ponto de encontro. E aí a gente pediu um táxi. Também teve um dia que a gente foi na Hard Rock Café à noite. E a gente tava no Ibis, então a gente teve que pedir um táxi pra zona hoteleira. Bom, taxista não tem taxímetro. Então a gente ficou um pouco assim assustada, né? Porque eles poderiam cobrar o que eles queriam. Então a gente já combinava o preço antes, tá? A gente conseguiu pedir Cabify também, que você já paga pelo aplicativo, é tipo Uber. O Cabify funciona lá, mas não funciona em todo lugar também. Então, a gente não, na zona hoteleira não funciona. Então, a gente só podia pedir táxi na zona hoteleira e é aquilo lá, não tem o taxímetro, enfim. Então, nós achamos caro, assim, ficou em torno de 200 pesos pra ir da zona hoteleira pro Ibis, que era tipo um lugar, era uma distância de 15 minutos no máximo. E deu mais de R$40. Foi uns 50 e poucos reais, assim, eu achei caro. Pela distância, era nem 5 quilômetros. Então, já se você vai ficar na mesma situação que a gente, que vai ter que se locomover assim, combina antes com o taxista, tá? Pra não ter susto depois. Lá tem ônibus de linha, assim, que nem quando a gente tava no Paradisos, que a gente foi pro shopping La Isla, que era na mesma avenida ali, a gente pagou 12 pesos no ticket do ônibus. Então, isso ficou baratinho, né? 12 pesos dá menos de $1. Então, aí vale a pena. Mas dependendo da distância que você tá, que você precisa se locomover e, tipo, vai ter que ser de táxi, combina o preço antes. Bom, dinheiro para compras. Gente, Cancún não é uma cidade de compras, apesar dela ser bem americanizada, assim, eu não achei que é um lugar pra você fazer compra, assim, que vale a pena, sabe? Eu achei as coisas caras. Nós levamos um valor, assim, básico pra lembrancinha. A gente não foi com a intenção de fazer compras, né? Mas eu achei, assim, tudo muito caro. Então eu acabei não comprando muita coisa pra mim. Eu comprei lembrancinha pra família. Comprei uns 2 ou 3 shampoos, que eu sou a doida do shampoo. e basicamente foi só. Não comprei coisas assim. Lá não tem, tipo, outlet, sabe? Igual dos Estados Unidos, que a gente vai e compra muita coisa, assim. Teve um dia que eu precisei comprar um remédio na farmácia e eu paguei, deu R$80, porque eu precisava mesmo comprar. E é um remédio que aqui no Brasil você pagaria, tipo, R$15, entendeu? Então, assim, eu achei caro pra compras. Todo mundo fala, mas quanto levar de dinheiro, né? Olha, nós levamos em torno de uns $700. E, assim, acabou muito rápido o dinheiro. Hoje, se eu fosse voltar, eu voltaria com pelo menos uns $1.000. Mas $1.000 hoje é muito caro. Gente, um dólar a R$5, não tá fácil. Mas, assim, pra vocês ficarem mais sossegados. Repito que isso é um valor relativo, isso foi baseado na minha experiência, na minha viagem, tá? Então, isso pode mudar pra cada um. Uma dica pra vocês, assim, de compras, lembrancinhas e tal,
Eu achei Cancún uma cidade que eles exploram muito turista, assim, sabe? Então, vocês têm que tomar muito cuidado onde vocês compram as coisas. Por exemplo, você vai chegar no aeroporto, você tá saindo lá com a tua mala, você acabou de chegar em Cancún, já vem um monte de gente bombardeando você de informação, querendo vender pacote. Tipo, eu fui indo só tipo, thank you, graças, né? Porque os caras não deixam você, tipo, nem respirar, né? Outra coisa, quando você vai nos passeios, nem a gente foi no Chichen Itza, na pirâmide, tem umas feirinhas de artesanato, o pessoal vai falando preço, tipo, eles olham pra tua cara e falam preço, assim, sabe? Então eu achei muito negociável, que nem queria comprar uma piramidezinha lá do Chichen Itza, quanto? Eu não lembro exatamente agora, sei lá. O cara falou 100 pesos, eu não, muito caro. Olha, quanto quer pagar? Aí, tipo assim, você fala 10 pesos, aí fala, tá bom, ok. Aí ele te vende. Então, assim, não aceita o preço de primeira, porque lá eles colocam o preço que eles querem olhando pra sua cara. Então, tomem bastante cuidado com isso e saibam pechinchar pra não pagar mais caro. Um outro gasto que vocês vão ter lá é com gorjeta, tá? A gente aqui no Brasil não tem esse costume de dar gorjeta, mas lá, assim como nos Estados Unidos, eles pedem gorjeta, então já separem um valor, assim, é pra guia de passeio, para o restaurante que você vai, eles têm esse hábito de pedir a gorjeta, que lá eles chamam de propina, tá? Então, propina lá é a gorjeta, já separam um valorzinho pra eles, que isso é da cultura deles. Uma outra dica que eu vou dar aqui pra vocês, ela também é muito relativa, tem gente que não vai concordar com o que eu vou falar, mas assim, se você puder não alugar um carro lá em Cancún, pelo que a gente pesquisou, assim, é melhor, porque falam que a polícia de lá para muito, assim, estrangeiro e vai querer uma propina e vai querer te multar por alguma coisa, vai querer reter sua carteira de motorista. Então a gente achou que o modo realmente mais seguro, apesar de mais caro, seria realmente o táxi ou o Cabify, ou você contratar já um transfer que te busque no aeroporto ou nos passeios, assim, no seu hotel, enfim. Porque não foi de uma pessoa que eu ouvi, não. Foi várias pessoas falando sobre a polícia, né, que costuma muito parar os carros de estrangeiro, tá? Então fica, apesar de ser bacana você ter o seu ir e vir aí a hora que você precisa, tem um pouco dessa dor de cabeça, não sei se é com todo mundo, mas foi o que a gente pesquisou, então tô passando aqui pra vocês. Gente, um outro gasto que vocês têm que incluir aqui também é o gasto com seguro viagem, porque você nunca sabe quando que você vai precisar usar, né? É melhor você ter do que você não ter, tá? Eu não sei falar valores aqui pra vocês exatamente, porque a gente foi com o seguro do nosso cartão de crédito. Então a gente não teve que pagar a mais por esse serviço, tá? Então, de repente, se você tem um cartão de crédito que já inclui o seguro viagem, já vê a cobertura direitinho, né? Se ele cobre também, tipo, mala, atraso de voo, enfim. Também se cobre hospital, gastos médicos. Porque aí, de repente, é uma coisa que, se o seu cartão tem igual o nosso, você já economiza também. Bom, gente, então espero que vocês tenham gostado desse nosso vídeo. Um vídeo prático e rápido dos principais gastos da viagem. Se você quer um vídeo mais detalhado ou se você quer algum outro assunto, comenta aqui embaixo que eu faço o vídeo pra vocês, tá bom? Um beijo, se cuidem!